do Quatro Maiores, eu sou De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, informação é aqui. E vamos falar aí do pós-jogo do Corinthians, né? O Corinthians que jogou pela Sul-Americana, fase de grupos, primeira rodada, foi lá no Uruguai, no Estádio Centenário, e empatou em 1-1 com o time do Racing do Uruguai, um dos times mais fracos da chave dele, tá? Por quê? Porque os outros dois times são Argentino Júnior da Argentina e Nacional do Paraguai. E esse jogo de hoje aí entre Argentino Júnior e Nacional terminou 3-2. Então o Argentino Júnior, que é um dos times mais fortes, além do Corinthians na chave, já sai na frente e aí só passa o campeão direto para outra fase da Sul-Americana. O segundo colocado tem uma chance de tentar buscar a vaga contra o terceiro colocado da Libertadores, que foi eliminado lá da Libertadores. Então, assim, o Corinthians precisa reagir no campeonato. Apesar de estar 5 jogos invictos, o Corinthians não vem demonstrando um bom futebol. Eu lembro aqui que empatou com o Corinthians com muita emoção na última hora, mas naquele jogo não foi bem. Ganhou do Santo André por 3-2 no último minuto, ganhava por 2-0, deixou empatar em 2-2. Fez um amistoso mais ou menos aí contra o Londrina, né? Mas ontem, no jogo contra o Racing, foi um time apático, principalmente no primeiro tempo. Esta formação, com Wesley de um lado, Yuri Alberto do outro e o Pedro Raul de centroavante, não tem dado certo. O time tem reagido melhor com a entrada de Romero e de Fausto Veras, né? E aí o Corinthians parece melhorar um pouco quando o Yuri Alberto vai para centroavante ali, né? O Yuri Alberto, que aliás, com o gol de ontem, chegou a 7 gols junto com o Romero, aí se tornou artilheiro do Corinthians no ano ao lado do Romero. O gol do Corinthians foi uma bela jogada, né? Insistência do Romero, toque para o Garro, cruzamento, praticamente um passe na cabeça do Yuri Alberto, que se movimentou muito bem, né? Saindo ali de trás do zagueiro, cabeceando na direção do gol para baixo, perfeito, pondo o Corinthians na frente no segundo tempo, mas o Corinthians cedeu o empate aos 36 ali do segundo, mas o gol foi anulado por milímetros. E aí depois o Alanis faria o gol de empate no finzinho da partida aí, deixando os números iguais nessa partida. O Antônio Oliveira fez algumas mexidas, trouxe o Ranieri para a zaga nas substituições quando ele pôs o Fausto Vera, pôs o Kaká no fim, justamente para evitar a bola aérea que originou o primeiro gol, que foi invalidado por um pouquinho ali, né? Mas você vê que o gol do Racing saiu numa trama de bola que a bola passa por cima da zaga e o jogador Alanis foi feliz no chute, batendo no canto esquerdo do Cássio ali. O Cássio nada pôde fazer, ficou decepcionado, assim como o torcedor do Corinthians deve ter ficado decepcionado com o resultado, né? E com a apatia do time, né? Para o torcedor corintiano, o Corinthians que teve aí 20 dias, né? Para treinar, 20 dias para fazer uma pré-temporada, talvez esperasse um pouco mais. Talvez seja um pouco cedo para falar, né? De repente o Corinthians encaixa, ficou um tempo sem fazer jogo oficial, então sente um pouco ainda essa parte física, né? Porque dá uma travada, dá uma pesada mesmo quando você trabalha muito fisicamente e não faz jogos, né? Costumeiramente falando, não faz os jogos ali de campeonato, isso tira um pouco do ritmo do time. O time do Racing é um time frágil também, e mesmo assim conseguiu envolver a defesa do Corinthians, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo chegou a meter uma bola na trave do Corinthians, né, quando o jogo ainda estava 0-0. O Corinthians teve também um belo chute de fora da área que o goleiro do Racing defendeu. No segundo tempo, depois de 1-1, o Corinthians ainda deu uma chance ali numa bobeira da zaga. Se é um jogador um pouco mais experiente, talvez tivesse levado a bola para o fundo com o Cássio, né? E rolado para trás, mas ele levou para o lado de fora da área, facilitando o trabalho da defesa do Corinthians. E o Corinthians ainda teria uma chance no fim, mas aí é um chute fraco, né? Que tentou pegar de primeira, mas é um chute fraco.
Assim, o Corinthians com esse empate fica em segundo lugar no grupo, junto justamente com o Racing, cada um com um ponto. E em último vem o Nacional e o primeiro colocado é o Argentino Júnior, como eu disse, deu de 3-2 do Nacional. O Corinthians volta a jogar na próxima terça-feira, dentro da sua casa, na Neoquímica Arena. O estádio deve estar lotado. Uma derrota dentro de casa para o Argentino Júnior complica muito a situação do Corinthians, porque aí teria depois que sair para o Argentino Júnior abriria 5 pontos de distância. Isso seria péssimo para o Corinthians. Então o Corinthians vai ter que se dedicar muito aí, pensar muito nesse jogo para tentar já resolver aqui na Neoquímica Arena. Afinal, sem ser nesse fim de semana, já no outro começa o Brasileiro. E aí as competições se misturam e o elenco vai ter que fazer muita diferença nos times que estão disputando Libertadores, Sul-Americana e Brasileiro, e teremos também Copa do Brasil. Tudo vai se misturar aí no meio aí. Teremos Copa América com data FIFA, que não vai ser utilizada a data FIFA, ou seja, os jogadores aí, os times continuarão jogando. Vai ser muito complicado para os times, para todos os times, né? E aquele que não estiver muito bem ajeitado vai sofrer ainda mais. Então, há tempo ainda do Corinthians ajeitar, e teve tempo para ajeitar. Vamos ver o que acontece na terça-feira aí. Lembro a vocês que hoje teremos aí o pré-jogo também do jogo do Palmeiras, que vai à Argentina enfrentar o São Lourenço. E também traremos aí algumas informações antes do pré-jogo em relação aos acontecimentos aí de São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, ainda hoje aqui nos nossos boletins diários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise, dos nossos comentários. E claro, né, se gostou, deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, valeu!